Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa, tá certo? Hoje iremos da disciplina, né? Falaremos sobre a disciplina de Geografia. Sou professora da Escola Alternativa, tá? Professora dos alunos do 4º ano. Então, a tia pede que vocês estejam num lugar calmo, tranquilo, confortável, tá? Que tenham em mãos todo o material didático com facilidade, tá? Qual é o conteúdo de hoje? Falaremos sobre as indústrias, comércios e serviços. Falaremos sobre o setor secundário no Brasil e o setor terciário também, tá? Bom, abertura do capítulo, como sempre a tia faz, depois a gente vai fazer o que? O destrinchamento. O que tem na abertura desse capítulo? A gente vê um homem aí, né, trabalhando, levando materiais, tá? Materiais. Agora, lembrando, o que são esses materiais? A gente tem madeira. Essa madeira já está transformada no produto final? Não. Ela está como matéria-prima também? Não, ela já foi modificada pela indústria, tá? Então, a gente vai destacar, a gente vai falar muito sobre o setor secundário e o setor terciário no Brasil. Então, é um conteúdo que relativamente é interessante. A gente vai falar sobre a desconcentração industrial também, que é incrível isso. Então, eu peço que vocês prestem atenção. Na dúvida, volta o vídeo, também lê os livros, tá certo? Então, vamos lá. Muitos produtos comprados pelos seres humanos são produzidos com materiais retirados da natureza. No caso de um móvel, a matéria-prima utilizada para a sua fabricação é geralmente a madeira extraída das árvores. Depois de cortada, essa madeira é encaminhada para a indústria, onde é transformada em móveis, como a cadeira, o armário, a mesa. Somente depois disso, esses objetos são transportados até as lojas e vendidos. Então, ele fez um percurso do setor secundário até o setor terciário. Então, ele tem essa mercadoria, essa matéria-prima que é retirada da natureza, setor primário. Ela está no setor secundário, que é dentro da indústria, ela vai ser modificada, transformada em um outro produto, tá? Setor secundário ainda. Quando a gente fala do transporte e da venda do produto, a gente entra no setor terciário. Então, o setor secundário e o terciário, eles são importantes. Lembrando, eles podem acontecer tanto na área urbana quanto em área rural, tá certo assim? Que é o campo. Setor secundário no Brasil. Como você percebeu na abertura desse capítulo, para a produção de imóveis é necessário o trabalho de muitas pessoas. Muito bem, verdade. Incrível, muitas pessoas têm que trabalhar. Esses trabalhos são divididos nos setores da economia estudados anteriormente. A gente também viu isso anteriormente no capítulo, né? A extração da madeira, por exemplo, está relacionada ao setor primário, você cortar a madeira. Enquanto a fabricação dos móveis nas indústrias faz parte do setor secundário, porque ele transforma, o setor secundário, ele pega a matéria-prima e transforma em um novo produto, tá? Já o transporte e a venda desses produtos são atividades do setor terciário. Foi isso que a gente acabou de ler também. Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre as atividades econômicas que fazem parte dos setores secundários e do setor secundário e do setor terciário no Brasil também. Essas atividades são mais comuns na cidade, mas também ocorrem no campo. Exatamente, tá? O que a Katia quer que vocês prestem atenção? Ela é mais comum na cidade do que no campo. Mas a gente também vai citar, por exemplo, o período da desconcentração industrial, que é bem interessante. Preste atenção. Muitas pessoas que vivem nas cidades brasileiras trabalham em atividades que fazem parte do setor secundário da economia. Isso quer dizer que exercem funções dentro das indústrias, transformando matérias-primas em produtos, ok. Tia, então tem pessoas que trabalham no setor secundário, ok. Quem trabalha no setor secundário, que tipo de profissional pode ser? A gente vai fazer a leitura disso agora. Olha só, existem profissionais que são operadores de máquinas, supervisores, gerentes, diretores, tem até outras funções também, dependendo do tipo de indústria. Mas esses são os mais comuns a gente encontrar, tá? O nosso coleguinha aí fala assim, ó, existem indústrias em todo o território brasileiro, mas a maioria delas está na região sudeste. Então, se eu perguntar na atividade avaliativa, qual é a região do Brasil que tem a maior quantidade de indústrias do território brasileiro? Região Sudeste, que fica próximo às grandes cidades, principalmente as capitais dos estados. No restante do país, geralmente as regiões industriais localizam-se no litoral próximos a capitais.
tá? Então, aí a gente pode ter as indústrias ficarem localizadas diretamente nas grandes capitais ou as indústrias ficarem próximo das capitais, em área litorânea, tá? A gente tem a imagem aí, vista aérea da fábrica de cimento em Laranjeiras, Sergipe, eu aqui de Sergipe, no ano de 2018, tá? As maiores indústrias brasileiras são têxtil, metalúrgica, de calçados, de produtos químicos, cimentos, móveis, peças, aeronaves, veículos e outras máquinas. Esses produtos são os mais comuns, esses tipos de produtos são comuns nas indústrias brasileiras do setor secundário, tá? Então, aí ele fala, conheça agora um pouco mais sobre algumas delas. No caso, a gente vai exemplificar duas aqui. Então, eu quero que vocês prestem atenção, que é bem interessante mesmo, tá? Um setor da economia que eu acho fabuloso, incrível, é o setor têxtil, tá? E o da metalurgia, que a gente também vai ver ali, daqui a pouco. Mas o têxtil é incrível. Você pega uma planta e transformar em um tecido, tá? Então, é bem interessante. Quem nunca viu um trabalho na indústria têxtil, peça para o papai e a mamãe fazerem uma pesquisa no YouTube e mostrar uma indústria têxtil, como é o trabalho, tá? Como é a transformação da matéria-prima do algodão em tecido, tá? Ele fala, você sabe como as roupas são produzidas? Para produzir uma roupa, podemos utilizar como matéria-prima o algodão. Essa matéria-prima passa por diversos processos nas indústrias têxteis e é transformada em tecidos e roupa, tá? E a indústria metalúrgica? Metalúrgica, né? Metalurgia, de metal. As metalúrgicas são indústrias que transformam minérios, elementos de rochas, em metais. Ele pega a rocha, transforma em metal. Esses metais podem ser utilizados na construção civil, em transportes, em meios de comunicação, em vários momentos em vários locais, em coisas na nossa vida, tá? Tia, mas eu acho que eu não uso não materiais e metais. A grade da sua janela, o portão da sua casa, o ferrolho da sua porta, tá? Deixa eu ver, as maçanetas da porta, do armário, do guarda-roupa. Então, tem vários momentos da nossa vida que a gente usa o setor metalúrgico no nosso dia a dia. Os parafusos, por um exemplo, né, são produtos feitos por um tipo de indústria metalúrgica. Olha aí que interessante, parafuso. Quase tudo ao nosso lado, do nosso conforto, tem parafusos. Tá? Embaixo a gente tem, além das indústrias, os lugares onde são vendidos os produtos industrializados são mais comuns nas cidades do que no campo. Tá? Nas cidades também existem redes de transportes, como ferrovias, aeroportos e rodovias. E de comunicação, como linhas de telefone, energia e torres de celular. Então, a comodidade para a indústria se aglomerar nas cidades é muito, tá? Porque lá eles vão ter tudo, eles vão ter uma rede de transporte e meios de comunicação com facilidade. Se isso é excelente para o desenvolvimento, para o crescimento dessa indústria, para o ganho financeiro, é exatamente isso, isso é incrível. Bom, mas também tem um porém. Morar na capital tem gastos financeiros muito maiores do que morar no campo. É a mesma coisa para a indústria. Trabalhar na capital, os gastos são muito maiores do que trabalhar no campo. Vou fazer a leitura aqui para vocês compreenderem sobre a desconcentração industrial. Com o passar do tempo e com o aumento do valor da mão de obra e dos terrenos, além do intenso trânsito, o que atrasa a chegada de matérias-primas e saída de produtos, vem ocorrendo não só no Brasil, mas em muitos países, um fenômeno chamado de desconcentração industrial. Então, está muito caro viver na capital, tá? Viver na capital é caro e, além de ser caro para a indústria, ela tem que baratear, ela tem que tentar baratear sempre o produto dela ao máximo, para que ela consiga vender esses produtos com facilidade e assim obter muito lucro. O que ele fala sobre a desconcentração industrial? Isso quer dizer que as indústrias passaram a ser instaladas longe dos grandes centros urbanos.
pois os custos do terreno, dos salários e dos transportes nas grandes cidades costumam ser mais altos do que no campo ou em cidades pequenas, foi o que a gente acabou de falar. O custo de vida é muito mais alto na capital do que no campo. Então, para a indústria, é mais prático ela ir para o campo. Esse processo de desconcentração industrial foi possível devido às melhorias no meio de transportes, que permitem transportar matérias-primas e produtos industrializados de um local, de locais de produção até o consumo em menor tempo, e nos meios de comunicação que facilitam trocas comerciais, mesmo quando as pessoas estão distantes uma da outra. Então, a tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico, quando a gente fala também dos meios de transportes e dos meios de comunicação, mesmo morando no campo, são tão bons que para a indústria não há perda, tá? Quando a gente fala de meio de transporte, já no campo a gente tem ambientes que tem tem ferrovias, tem rodovias, tem áreas fluviais, tá? Tem áreas aéreas, para o transporte da mercadoria ser bem ágil, do mesmo jeito como o meio de comunicação, para que eles consigam fazer trocas comerciais sem estar fisicamente um próximo do outro, como agora a gente está dando aula aqui à distância, tá? Então, por meio da comunicação, do desenvolvimento tecnológico. Bom, temos a primeira questão aí, ele fala o seguinte: observe o mapa com atenção e responda os itens a seguir. Aí olha o mapa, Brasil, distribuição espacial na indústria no ano de 2017. Tem uma orientação geográfica, tem uma escala, tem uma legenda, tá? Então a pergunta é: qual informação está sendo apresentada no mapa? Qual é a informação, não é o título. Lembre, você vai juntar algumas características do título, da legenda, para montar a sua resposta. Letra B. Em quais estados está localizada a maior parte das indústrias? Olha aí. Olha lá na legenda. Quais unidades de federação possuem menos de 1.000 indústrias extrativistas ou de transformação? Olha lá na legenda e olha no mapa. Para o vídeo, realiza a atividade e depois volta com a tia. Bom, voltando agora com a tia, né? A tia que colocou aqui com a resposta, ele diz, letra A. Qual é a informação que está sendo apresentada no mapa? O mapa ele mostra a distribuição espacial dos estabelecimentos industriais no Brasil em 2017. Uma resposta similar a isso, ela é considerada correta, tá certo? Você não pode só copiar o título. Deixa eu voltar aqui para ver, ó. Brasil, distribuição espacial da indústria no ano de 2017. Isso é título. A gente não quer título, a gente quer uma informação mais completa. Então, você vai pegar o título e a legenda. Letra B. Em quais estados ou em qual estado está localizado a maior parte das indústrias? Então, aí a maior parte das indústrias estão localizadas nos estados de Minas Gerais e de São Paulo, tá? E letra C. Quais unidades de federação possuem menos de 1.000 indústrias extrativistas ou de transformação? Temos 3 unidades federativas, 3 estados, Acre, Roraima e Amapá. Para o vídeo, faça as devidas correções, depois volta para a gente continuar a aula, tá certo? Bom, a gente vai para o setor terciário. Setor terciário no Brasil. As atividades do setor terciário são o comércio e serviços. Elas não produzem nem matéria-prima, nem produtos. O comércio é a atividade de venda de mercadoria dos setores primário ou secundário e de serviços. Então, olha só, o comércio é a atividade de venda de mercadorias dos setores primários ou do secundário e de serviço, de prestação de serviço. Então, no comércio, eu consigo vender produtos que vêm do setor primário, eu consigo vender no comércio os produtos que vêm do setor secundário e eu consigo vender a minha prestação de serviço, tá? Eu consigo prestar serviços. Por exemplo, a Tia Milka não vende nada. A função da Tia Milka é ser professora, é ensinar, transferir conhecimento. Então, a função dela é prestação de serviço, tá? Eu não estou vendendo nada, estou prestando um serviço. Setor terciário da economia. Já os serviços são prestados por pessoas, por empresas ou pelo governo, tá? Empresa, escola alternativa, ela presta esse serviço. A tia é uma funcionária da escola alternativa. Ou seja, podem ser públicos ou particulares. Escola alternativa
Escola particular, como educação, transporte e saúde, entre outros. A educação aqui. Bom, a gente tem aí, né, alguns destaques. Olha só que interessante. A venda dos alimentos como frutas, verduras, peixes, carnes ou produtos industrializados acontece geralmente em feiras, mercados e supermercados. Essa atividade faz parte do comércio brasileiro, tá? A gente tá falando aí desses produtos aí industrializados, tá? Que também são vendidos em feiras. Em seguida, ele fala: o transporte escolar é um serviço oferecido por meio de ônibus e outros veículos para levar os alunos à escola. Aí a gente tem uma prestação de serviços, tá? Tá certo? Lembrando, tia, mas ele está numa feira vendendo frutas, ok, mas ele está vendendo um produto do setor primário. Se ele está vendendo, é setor terciário, tá? Aí ele está trabalhando com um produto aí, a venda desse produto. Tanto pode ser em feira, mercado, supermercado, pode ser numa loja de móveis, tá? Pode ser outro tipo de material. Tá? Quando a gente fala de transporte escolar, que é uma prestação de serviço, também setor terciário. A distribuição de energia e a manutenção de serviços são importantes para o dia a dia dos brasileiros. Prestação de serviço, setor terciário. A saúde é um serviço oferecido em hospitais, postos de saúde, clínicas médicas, entre outros locais. Ok, prestação de serviço, setor terciário, tá? Na maioria das vezes, as atividades do setor terciário são mais frequentes nas cidades brasileiras. Por isso, é comum o deslocamento de pessoas que vivem no campo ou em pequenas cidades, tá? A cidade grande é para consultas médicas especializadas, compras de produtos e bens, e mesmo para estudar em faculdades. Então, é muito comum que as pessoas estejam migrando para as grandes cidades. A questão de conseguir trabalho, tá? É mais fácil, tá? Como é que eu posso falar? Área da saúde, né? Postos de saúde, clínicas, hospitais, áreas especializadas, não que não tenham na zona, não no campo, na zona rural, no campo. Tem, mas especializado, médicos especiais, específicos de uma área. É fácil encontrar nas grandes cidades. E também a característica de encontrar produtos com maior facilidade, além do estudo também, tá? Bom, nessa primeira questão aí, ela é bem simples, eu já deixei ela com a resposta, tá certo? A gente só vai aqui destrinchar ela. Primeiro, observe as fotografias a seguir e completa as informações solicitadas. Tipo de atividade. Tá? O que está acontecendo aí? Isso aí é uma prestação de serviço. Que tipo de serviço? Transporte, né? Setor econômico, ele é setor primário, secundário ou terciário? Fácil, né? Se é um transporte, está transportando pessoas, é uma prestação de serviço, setor terciário. Tipo de atividade, as pessoas estão no meio de uma feira, comércio, tá? Setor econômico, setor primário, secundário ou terciário? Terciário. Letra C. Tipo de atividade, tá fácil, é indústria, tá? Fábrica, tá? Qual é o setor econômico de fábricas e indústrias? Mais fácil ainda, setor secundário, que é onde pega a matéria-prima e modifica ela, tá certo? Letra D. Tipo de atividade. A gente está vendo aí os garis fazendo a limpeza e a higienização da rua. Sendo assim, eles não estão vendendo nada, eles estão prestando um serviço. Prestação de serviço, tá? Tipo de atividade. Como ele está fazendo prestação de serviço, a gente pode estar falando que ele está fazendo a limpeza da rua, coleta de lixo, tá? Setor econômico, setor terciário, prestação de serviço, setor terciário, tá? Aí eu vou dar uma pausa para vocês realizarem a atividade da página 145, tá? Pausa o vídeo, faz a atividade e depois volta. Feito isso, a gente tem o para ir além. Muito bem. Nesse para ir além, ele diz assim, ó, além das atividades dos setores secundário e terciário que existem nas cidades, também é possível encontrar nesses espaços atividades do setor primário, como as hortas urbanas. Elas têm crescido nos últimos anos nas grandes cidades, sendo criadas em condomínios, praças, terrenos públicos ou privados. Então, ele está dizendo que a atividade do setor secundário e terciário já existe na cidade, é comum. Mas a gente consegue começar a encontrar atividade do setor primário, como hortas, que a gente chama de hortas urbanas, áreas menores, plantios menores,
tá certo? Num determinado ambiente. Os cultivos realizados nesses espaços são consumidos pelos trabalhadores que fazem seu plantio ou são vendidos em feiras e mercados. Os alimentos produzidos nas hortas urbanas são considerados mais saudáveis, pois não há utilização de muitas máquinas ou de produtos químicos. Então, essas hortas urbanas, hoje em dia está sendo muito comum a gente comprar produtos de horta urbana, tá? Porque a gente sabe que não existe a utilização de máquina ou o uso de produtos químicos, ou não existe ou é bem reduzido. Regiane Nigro, coordenadora de projetos do Instituto Cairós, que fornece assistência técnica a agricultores na cidade de São Paulo, acredita que as hortas urbanas aproximam as pessoas da comunidade com a qual começam a trabalhar e permitem que as pessoas dessas comunidades se alimentem de forma mais saudável. Então, olha só, essa coordenadora do desse projeto aí do Instituto Cairós, ela diz que aproxima essa função, essas hortas urbanas acabam aproximando as pessoas, as comunidades, as pessoas, além de interagirem entre si, elas começam a se alimentar de uma forma mais saudável. Mas tem a fala dela. Além disso, temos a criação de uma paisagem verde que regenera o solo e traz de volta a biodiversidade. As hortas urbanas com as quais trabalhamos distribuem alimentos orgânicos e aeroecológicos na periferia, o que é um ótimo impacto para a segurança alimentar nessas regiões. Também temos indício de redução nos casos de dengue pela limpeza dos terrenos. Olha que incrível! Então, a gente pensa que só a interação aí entre os seres humanos e uma melhora na alimentação. Mas aí traz benefícios também ao solo, tá? Além, claro, da alimentação, que ele fala, como também os casos de redução de casos de pessoas com dengue, né? Por conta da limpeza dos terrenos. Os terrenos baldios são limpos para produzirem hortas urbanas. Primeira questão. O texto trata de qual assunto? Marque um X na opção correta. Esse texto fala sobre o quê? Segundo, quais são as vantagens das hortas urbanas para a população? Volta no texto e retira lá. Terceiro, na parte urbana do município onde você mora, é possível observar atividades ligadas ao setor primário da economia? Você consegue ver aqui onde a gente mora? Atividades do setor primário? Se sim, quais são essas? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta com a tia. Bom, voltando com a tia aqui, ele diz, ó, o texto trata de qual assunto? Ele vai falar sobre as hortas urbanas, os lugares onde são construídas e as vantagens para a produção, tá? Na segunda questão, ele fala quais são as vantagens das hortas urbanas para a população. Tá, lá no texto ele explica. Elas permitem a união da comunidade, hábitos alimentares mais saudáveis, criação de uma paisagem verde. Tem várias pontuações, várias áreas, pedaços, trechos do próprio texto que você consegue retirar essas informações, tá? Na terceira questão, ela é pessoal. Ela quer saber sobre você. Você consegue observar características, atividades do setor primário dentro da cidade da gente? Se você não consegue, coloque só não. Se você consegue identificar, tá? Áreas do setor primário da economia aqui na cidade onde a gente mora, você coloca assim onde você já viu. Bom, agora sim, a gente vai pausar para realizar as atividades da página 147 até a 149. Vou me despedir, mando muitos beijos, abraços com muito carinho para vocês. Tá certo assim? A tia ama. Beijo, 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 beijo. Tchau.